começamos aí com o Guilherme Paraense, Olimpíadas de Antuérpia, né? Uma curiosidade muito grande é que o Brasil, as armas da equipe brasileira foi extraviada e a equipe americana emprestou equipamento e munição e os brasileiros foram lá e levaram o primeiro ouro olímpico brasileiro. Então o esporte do tiro é um esporte tradicional no Brasil e vem crescendo, apesar de todas as dificuldades que a gente tem em todos os setores, é um esporte que está rendendo muito fruto. A CBTP é quem administra o esporte do IPSC aqui no Brasil, onde nós conquistamos o primeiro colocado no ranking de medalhas presidenciais de 2022. Isso mostra o grande esforço da CBTP em fomentar o esporte aqui no país, realizando treinamentos, competições e também tendo um esforço muito grande para conseguir apoiadores para a nossa seleção brasileira viajar até a Tailândia para representar o Brasil da melhor forma possível. Duas pessoas, quando nós falamos em preparação para o Mundial, vem duas pessoas de uma empresa, né? O Oscar, que é o nosso presidente, o Tininho e a CBC. Essa tríade foi fundamental para a preparação da equipe. Até então nós estávamos espalhados, cada um por si, e chegou o momento em que, olha, cada um de vocês vai ter 1000 tiros para... Como é que é? 1000? Poxa vida! Nos reuniram em Juiz de Fora, nós montamos uma equipe, começamos a conversar esse tiro e a partir daí foi essa preparação. Teremos 2 dias de treinamento para a seleção brasileira, para as equipes que vão participar do Mundial de Shotgun. 2 treinamentos com mais de 30 mil disparos patrocinados pela nossa patrocinadora CBC, Companhia Brasileira de Cartucho. Esse treinamento será monitorado pelo nosso preparador físico, Rafael Toné, fisiologista, contratado para a CBTP para poder monitorar todos esses atletas nessa competição que vai se dar agora no final do ano, lá na Tailândia. Atletas, vocês estão indo disputar o melhor campeonato e o maior campeonato de shotgun de todos os tempos que o Brasil já participou. Estamos indo com toda a motivação, todo o preparo, toda essa energia positiva que recende aqui dos competidores, das suas famílias e principalmente vocês estão lá para representar o Brasil. Tragam a maior quantidade de resultado possível, a maior quantidade de medalhas possíveis. Vamos fazer o nosso país cada vez maior, cada vez mais competitivo, mundialmente famoso. Prazer estar aqui representando a CBC, é motivo de muito orgulho. A companhia vem investindo constantemente para a ativação do esporte do tiro, não só no país, mas em âmbito internacional. E prova disso é que estamos patrocinando o treinamento oficial da seleção brasileira que vai disputar o Mundial na Tailândia. Para nós é um motivo de muito orgulho participar desse momento, a gente estar presente não na vida desses atletas, mas também numa cadeia importante do esporte que atinge clubes, associações, entidades, como federações e confederações. Essa parceria que a CBC fez com a CBTP de patrocinar o material para a equipe treinar para o Mundial da Tailândia vai fazer uma diferença enorme, porque a gente tem grandes estrelas aí que eu tenho certeza que vão brilhar no Mundial. E isso foi importantíssimo. Foi dos 4 mundiais, esse é o primeiro que acontece e a gente só tem a agradecer a CBC e a direção da CBTP. Obrigado. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa, que é um orgulho muito grande para mim ter a família que eu tenho, né? Desde os antepassados até chegar no momento que nós estamos. Essa história começou, acredito que seja de sangue que começa a história, porque o bisavô do Lucas, ele foi nomeado pelo presidente da República da época como alferes da Guarda Nacional. E ele também era caçador, caçou
nessas terras aí de Osório, Santo Antônio, de onde ele era natural. O gosto pelas armas, então, veio desde ali. Meu pai herdou esse gosto por armas. Caçador, né? Andava sempre com uma arma. Antigamente não tinha essas dificuldades que tem hoje, era mais fácil, apesar de sempre ter as armas legais. Esse gosto passou para mim, porque meu pai me levava junto em todas as trajetórias, em viagens, em caçadas. Antigamente as caçadas eram assim, Marcelo, nós esperávamos a sexta-feira chegar com uma ânsia, né? Para sair o fim de semana, o sábado e domingo, e pegar a caminhoneta, pegar os cachorros e caçar perdis. Ou ir caçar de banhado, marrecão, marreca, essas coisas. Então meu pai me levava sempre junto. Me preparou uma arma. Quando eu tinha 8 anos, ele cortou a coroa numa espingarda, me preparou ela para aquela finalidade, com o meu corpo era pequeno ainda. E assim foi, e eu tomei gosto, fui indo e abri. O meu início nas armas foi em 82, o início profissional. O de tiro foi antes. E eu abri uma oficina de armas. 3 anos depois abri a loja de armas. Isso hoje fecham 41 anos. Né? Casei, tive minha família. E o Lucas não foi diferente. A paixão do Lucas pelo esporte, eu creio que já começou desde que eu estava grávida. Porque desde sempre que eu conheci o César, que já fazem 34 anos, vai fazer agora esse ano, eu participo das provas de tiro com ele. E quando eu estava grávida, em todas as provas o Lucas ia junto dentro da minha barriga, né? Então o Lucas pegou isso. Desde aquela época, já ele ia para o clube comigo, pequenininho, assim, atirava, eu deixava ele atirar, eu ensinei ele. Passou o tempo, ele já começou a atirar IPSC, com pistola, né, com 12, 13 anos, ele já, lá nós fazíamos as provas lá no clube, ele atirava IPSC com pistola, tirava carabina, apoiada, tirava o que tinha pela frente. Em 2005 eu convidei ele a fazer um seminário, que eu mesmo ministro, e naquele grupo o Lucas então iniciou, e em combinação com o Belino, que é nosso diretor de arbitragem, ele foi nomeado o primeiro RO Júnior. E aí dali para frente ele se tornou um RO e hoje é um excelente RO. Eu conheci o Lucas há uns 13, 14 anos atrás, inclusive foi numa final de shotgun do nosso campeonato estadual aqui. Ele era um gurizinho, cara, um piazinho. O pai dele estava atirando e eu estava de stats da prova. Chegou um determinado momento lá que ele veio e perguntou assim: "Tu quer de ajuda aí?" Cara, o que tu puder me ajudar. E deixei um gurizinho falar o que pro cara? Traz água, vai. Daqui a pouco ele começou a trazer planilhas dos atiradores. E aquilo dele começou a funcionar tão bem, cara, que eu, naquela época era tudo muito manual. O stats, ele ia na pista, pegava as planilhas, trazia, digitava. E aí ele trabalhou comigo ali durante 2 dias ali, full time, grudado em mim ali. Me ajudou um monte nesse fechamento. Depois a gente foi jantar junto e de lá pra cá a gente começou a se aproximar mais, né? O Lucas hoje ele tá com 22 anos. Eu tenho um filho de 21. Então ele virou praticamente da família hoje. Ele é praticamente um dos meus filhos. E, cara, ele é um guri hoje que, tipo, é muito tranquilo de falar dele. Porque ele é um cara que ele leva todos os predicados de qualquer ser humano de bem. Eu sou o Acosta, hoje mais conhecido como pai da Luísa, né? Eu estou na descendente, a Luísa está na ascendente. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai, e comecei no esporte de tiro como todo jovem da minha época, lá na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, como jovem começava, cachorro do meu avô e do meu pai. Então eu ia caçar perdiz, lá com meus 18 anos eu fui fazer o meu serviço militar obrigatório, fui designado aqui para Porto Alegre, onde eu ingressei na Escola de Oficiais da Reserva, fui
voltei para minha cidade natal e aonde eu comecei a competir pelo Exército na pistola de combate. Foi aí o meu ingresso no esporte do tiro, dentro do Exército Brasileiro. A Luísa, vindo desta família, né, de atiradores, ela, desde muito pequena, em contato com armas, eu tentei fazer a mesma coisa que meu avô e meu pai fizeram comigo, né? É de tirar a curiosidade do jovem, de mostrar, tá aqui, não pode pegar, mostrar as consequências, o que podia, por limites. E a Luísa, desde jovem, desde pequenininha, na verdade, ela tinha contato, estava familiarizada com as armas. E lá, aos 13 anos de idade, eu, democraticamente, né, eu coloquei para elas: minha filha, tu quer atirar ou tu quer atirar? E ela, sabiamente, decidiu a segunda opção, ou a primeira, não sei. Não, pai, eu vou atirar. Começou no tiro assim. Acabando assim com a minha promissora carreira de bailarina, porque eu fazia balé na época, eu tive que parar por conta dos gastos e dos horários e, enfim, vocês não estão vendo meu nome hoje na Broadway de balé por isso, porque agora eu sou atleta. Quando ela nasceu. Essa foi a primeira conquista, né? Quando ela segurou a minha mão pela primeira vez, né? Eu, puxa vida, não sou mais imortal, né? E ao tiro, né? No tiro foi quando ela participou do primeiro campeonato. Ela não ganhou uma medalha, mas ela atirou tão bem que ela já começou a merecer respeito de todas as pessoas que ali estavam, né? Porque a medalha é uma consequência do tiro, né? Eu sempre digo, na França, 6 meses depois, ou um pouquinho mais de 6 meses depois que ela ingressou, ela já estava competindo na França. Ela atirava de uma desenvoltura, ela amava o que ela fazia, ela se divertia. Às vezes eu tinha que dar uma seguradinha, calma, te diverte, mas, né, acerta os alvinhos pelo menos, né? Então era assim, ela saía, eu pegava a arma dela e ela saía saltitando. Com 14 anos, saía saltitando em baques. O pessoal lá agarrava e trazia ela de novo para a pista. Assim, laçava ela e trazia para a pista. Ele sempre quis atirar desde pequenininho, entendeu? Tinha as arminhas de madeira, ele nunca foi muito de caminhão, essas coisas, de carrinho. O negócio dele era arma, desde pequeno. Então, mas uma coisa que eu dizia para ele era o seguinte: não tenha nota vermelha, se tiver nota vermelha, o próximo trimestre você não atira. Então eu nunca tive problema, sempre teve ótimas notas. Muitas vezes brigava que o professor deu 98 para ele, porque o professor tirou 2 pontos dele, que era para ser 100, entendeu? Mas assim, então a única coisa que eu cobrava deles era umas boas notas, e ele sempre teve ótimas notas por amor ao tiro. O Lucas, ele desde pequenininho, ele ia junto nos campeonatos, e ele é apaixonado, ele ficava parado olhando o pessoal atirar, sempre gostou, não tinha nada que impedisse ele de ficar lá. Outras crianças estavam brincando, ele estava lá na pista desde os 4 aninhos olhando, era apaixonado. Com 6 anos ele começou na silhueta metálica de 22 e com 8 anos já o IPSC rifle e os 12 anos já seguiu daí do shotgun. E aí foi, eu acho que paixão mesmo do shotgun, estando manual, que atira até hoje. A primeira conquista dele foi júnior, né, na 22 silhueta metálica. Foi campeão da etapa com 8 anos de idade. Eu estudo em Brasília, faço faculdade de engenharia mecânica e eu moro em Brasília e em Formosa, Goiás.
como funciona. Quando eu estou em período de aulas, eu passo a semana em Brasília estudando, e final de semana, época de férias e coisa, eu passo em Formosa com a minha família. Atualmente eu disputo o ranking goiano, o ranking distrital da Federação do Distrito Federal, os campeonatos do meu clube interno, do Carcife, e o circuito do Campeonato Brasileiro. Eu tenho focado bastante, foco principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Uso as outras etapas como treino para o Campeonato Brasileiro, mas sempre se esforçando para conseguir entregar o melhor desempenho possível. Durante a preparação para o Mundial, eu tive um acompanhamento físico com o Rafael Toné, um acompanhamento com o nutricionista, e também teve a parte do treino a seco, que é um treino que a gente faz sem disparo real ali, e o treino no clube propriamente dito, com tiro real. Principalmente na parte da nutrição, eu já fiz ela pensando nas comidas que eu encontraria na Tailândia. Também, se fosse o caso, alguma suplementação que eu precisaria ou levar ou comprar lá, para que no dia da competição eu esteja pronto para entregar 100% do que eu conseguir. Bom, então vamos falar um pouco sobre o meu dia a dia de preparação para o Campeonato Mundial de 2023. Começava um pouco cedo, eu acordava todos os dias às 5h30 da manhã. Me deslocava para a academia, fazia treinos específicos para o nosso esporte do IPSC, como também fazia um acompanhamento nutricional da minha alimentação, para conseguir meu melhor resultado no Campeonato Mundial. Às 8h30 eu voltava para minha casa e me deslocava para a loja, para trabalhar junto com meu pai, junto com a minha família, na loja de armas e no clube de tiro que nós temos. Aqui eu ministro cursos de tiro, dou aulas de IPSC para quem está iniciando, principalmente para os sócios do nosso clube. Então, depois de todo esse dia de trabalho, que era um pouco cansativo, eu me deslocava para o clube para fazer meu treinamento próprio, para fazer treinos de dry fire, fundamentos, entre outros treinamentos diários. Todos os dias eu estava no clube. Então, foi um ano muito puxado, um ano bem cansativo. Eu ia dormir pelas 10, 10h30, 11 horas e acordava às 5h30 todos os dias, com muita determinação e foco para esse Campeonato Mundial de 2023. Eu tenho alguns patrocinadores, alguns apoiadores aí do meu esporte do tiro, que principalmente é a CBC, que sempre me apoiou desde o início, quando eu comecei a praticar o esporte. Tenho que agradecer muito a CBC, porque o apoio deles foi... não tenho palavras para agradecer a CBC. Sem eles seria muito difícil chegar onde eu cheguei. Então, de coração, muito obrigado à CBC e também à CBTP por proporcionar todos esses campeonatos brasileiros. Um ano antes do Mundial, o Lucas ele já começou a mudar algumas rotinas, né? E aí a gente conversava e ele falava o seguinte: cara, eu vou pro Mundial. Ele teve o Mundial de handgun antes, então ele já, mesmo estando longe, ele já começou a se familiarizar com essa questão do Mundial. A gente ia para a competição, ele já virou atleta há um ano antes do Mundial, ele já parou de beber, a refeição dele já era um prato de atleta com um suquinho de laranja ou uma aguinha. E ele mudou totalmente, ele estava indo para atirar. Ele chegava no hotel, antes de deitar, ele levantava ali, pegava a arminha dele, fazia uns treinozinhos secos, aí deitava. Dormia, de manhã a primeira coisa que ele fazia antes de escovar os dentes, que era? Cara, levantava, pegava a arma, ele mudou totalmente. Isso um ano antes do Mundial. Então o Lucas treinou muito, muito, muito. Ele dispensou as saídas dele como jovem, porque ele é muito jovem, ele só tem 22 anos. E este ano ele focou para esse campeonato mundial. Mas a coisa mais importante que eu vi nele foi assim, o foco que ele teve
E aí ele foi atrás de tudo o que precisava. Nutricionista, né, preparação física, treinamento bastante, né, patrocínios também, as coisas foram fluindo. Então ele foi progredindo, ele teve um ano muito duro de preparação para chegar no Mundial. Tenho 20 anos e trabalho com a minha mãe, que ela tem uma empresa de escola de vigilância. Eu não recebo para atirar, mas eu sou atleta patrocinada da CBC e tem um clube que me patrocina, que é o Clube X-Dance, aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu compito aqui no Rio Grande do Sul, o estadual, a nível nacional, Campeonato Brasileiro de PSC, e também participei de um campeonato europeu em 2019, no qual fui campeã europeia. Minha preparação para o Mundial foi basicamente dividida em três fases. A mental, porque o tiro é, para mim, 90% psicológico e 10% treino, claro, tem as devidas proporções. O treino físico e o tiro, que devido às condições do Brasil, né, a dificuldade de conseguir guia, de tráfego e munição, foi mais a seco. Então eu fiz o acompanhamento com o personal Fernando Moleta, que ele mandava os treinos lá do Rio e eu fazia aqui em Porto Alegre, e ele ia me acompanhando. Cada fase ele ia mudando para me acompanhar o meu ritmo, tanto por causa do peso da arma. A minha arma carregada pesa 5 quilos e eu peso 55. Então, querendo ou não, teve que ter um treinamento físico por trás. No Brasil, eu preciso ter 25 anos para adquirir uma arma. Eu tendo 20, eu não posso ter arma no meu nome, eu tenho que competir com armas emprestadas. Eu dependia do meu colega de equipe que me emprestou, o Rodrigo. Eu precisava que ele fosse no clube comigo para eu poder treinar, o que dificultou bastante com o meu outro calendário de provas do tiro ao prato. Tenho 22 anos e ainda não posso ter armas em meu nome e também não posso comprar armas em meu nome. Todos os meus equipamentos estão em nome do meu pai, então é um processo um pouco difícil porque eu não consigo ir ao clube quando eu preciso para fazer meus treinamentos. Eu sempre preciso estar acompanhado do meu pai ou de um responsável para fazer a prática do esporte com o meu equipamento. Então você pode treinar em casa ali, meu pai está sempre junto, e durante os treinos com munição real, com tiro real, meu pai me acompanha até o clube, a gente vem junto, treina, já chega a ser uma rotina ali em família também. Diferente de muitos competidores, eu estou competindo aproximadamente 7 anos no IPSC Shotgun, mas utilizo apenas uma arma principal, que é a minha arma de treinamento e também minha arma de competição. E por incrível que pareça, essa minha arma ela tem 29 anos. Meu pai adquiriu ela em 1995, já semi-nova, e utilizava ela para caçar. Então em 2017 eu peguei essa arma para utilizar nos meus treinamentos e competições. E é ela que tem me acompanhado durante todos esses anos e é a minha única arma de competição, onde somente eu mexo nessa arma, somente eu faço a manutenção dessa arma, faço todos os ajustes, eu próprio com o madrime, com algumas peças que eu tenho na minha oficina. Então, se por exemplo um dia acontecer de minha arma quebrar, eu não tenho uma segunda arma igual, vou ter que abrir mão de atirar com a arma do meu pai, que também vai prejudicar um pouco ele, porque vai sobrecarregar essa arma, então podendo ter um risco de ele também ter um problema na competição.
2 semanas muito intensas. Desde o início foram quase 20 atiradores que foram na primeira leva, que ficaram mais tempo lá, e eu observava que o nível de descontração, de alegria, o pessoal passeando, conhecendo novos lugares, postando os vídeos, sempre com um sorriso no rosto, ali para mim já demonstrou alguma coisa, e alguma coisa boa viria pela frente. Eu não podia deixar de vir aqui e dar essa última palavra com vocês nesse momento, nessa reta final da preparação, onde vocês vão iniciar a maior competição do esporte. Agora é manter o foco, superar a dor e competir. Boa sorte a todos. Fala pessoal, acabei de chegar aqui agora, tá, no clube onde vai ser a competição, tá? Muito bem organizado, crachá, foto, com nome, identificado, tudo certinho. Top de linha e vamos que vamos, Brasil! O que mais nós tivemos foi imprevisto, né? A Luísa não conseguiu, por força da legislação, conseguir levar a sua arma que ela havia treinado. O Rodrigo conseguiu emprestar uma arma, correria, os voos, tudo foi imprevisto. Mas, como diz a Luísa, né, estava tudo certo para dar errado. Mas, no final, graças a Deus, deu tudo certo, né? Foi um choque, porque eu compito com a minha arma desde 2018. Então eu já estou acostumada com ela. Já tenho uma intimidade. Eu estava preparada psicologicamente para ir com a minha arma. Mas quando eu tive a notícia que eu não consegui renovar o documento dela por toda o novo decreto, enfim, eu tive um choque e o Rodrigo logo se disponibilizou, falou que tinha uma arma pump para emprestar, que não ia ser utilizada, que ele poderia sem problemas levar. Foi um alívio, mas uma preocupação ao mesmo tempo, por atirar com uma arma que eu não tinha intimidade e tendo pouquíssimo tempo para treinar. Foi uma janela de uns 3 meses, que é nada. Nós fizemos um treino antes de competir, mas foi um treino só para sentir a diferença da nossa munição aqui do Brasil
com a que nós iríamos competir no Mundial. As outras delegações tinham cunhetes e cunhetes para treinar, que para eles era mais fácil de conseguir. Nós não, nós tínhamos uma caixinha e um sonho antes de competir. Nós fomos pro stand com uma caixinha para sentir o recuo, para ver como ia entrar a recarga, e era isso, balote para ver onde estava pegando. Mas foi isso, no final até o pessoal passava assim, por quantas munições você ainda tem? Ah, me empresta 5, depois eu te devolvo no Brasil, enfim. Foi isso, porque nós não podemos levar munição, porque a papelada para entrar com munição não valia a pena, era muita dor de cabeça desnecessária para a competição. A nossa viagem teve emoções do início ao fim. Além do nosso problema de perder um voo e as malas chegarem depois também, nós tivemos um problema com os cartuchos oficiais da competição. Como aconteceu isso? Eu cheguei no clube do campeonato, peguei as munições e fui para o hotel. Indo para o hotel, fui fazer um treinamento a seco, um dry fire, e percebi que a minha arma não estava aceitando muito bem esse cartucho. No outro dia nós fomos em um clube, em Pattaya mesmo, para fazer um treinamento e ver se a nossa arma ia funcionar 100% com aquela munição. Chegando no clube, fiz os primeiros disparos e notei que não estava funcionando. Também foi um abalo, porque tu chegar no campeonato mundial e a arma não funcionar com a munição do campeonato é uma notícia assim bastante preocupante. Eu lembro que eu acordei, era umas 13 e pouco da manhã, com a mensagem dele assim no meu WhatsApp: maninho, ó, temos um problema. Cara, eu dei um pulo da cama e pá, já deu um frio na barriga, né? O que é o problema, Luquinhas? Aí ele comentou que testei a munição aqui e deu problema na minha arma. Cara, já começou a me dar uma cólica, eu disse, cara, que problema foi? E aí ele começou a comentar e a gente entrou nesse assunto aí, e quando ele falou assim, não, resolvi, troquei a peça, aqui tá ok. Pá, que daí parece que assim, puxa, agora ele vai conseguir treinar, agora ele vai conseguir ir pro clima da competição e atirar, né? Então, a minha arma não rodou 100%, já tive relatos de outros competidores também que as armas não rodaram 100%, não foi o único que aconteceu isso. Então, tive problemas, mas eram problemas pequenos, que eu consegui resolver durante o campeonato. Atrapalhou um pouquinho, mas nem tanto. Como que é atirar no shotgun? É totalmente desafiador e incrível, porque é completamente diferente das outras modalidades de PSC, carabina, pistola, enfim. Diferente dessas outras modalidades, nós temos os choques, que dependendo da disposição dos metais, dos low shoots, nós temos que trocar. Então isso vai de atirador para atirador. Também temos 3 tipos diferentes de munições, que a cada pista vai exigir um tipo. As estratégias têm que ser muito bem feitas, porque a quantidade de munição, digamos que é contada, então se você erra um tiro, se você erra uma recarga, essa recarga, esse tiro pode te custar 3 segundos no final da pista. Então tudo isso o atirador tem que decidir na hora para cada pista. São essas dificuldades, essas peculiaridades que tem no shotgun que torna uma modalidade fascinante. O Campeonato Mundial, ele é o maior campeonato que existe no mundo do IPSC. Junta pessoas de todos os países. Porque o Mundial é uma maratona, foram 5 dias de esforço total exigido. Ou seja, você atira 6 pistas cada dia. Isso cobra muita constância, muito autocontrole ali, porque não adianta você atirar um dia bem e no outro dia ir mal. Você tem que entregar 100% de si todos os dias ali na prova, porque os seus concorrentes eles vão entregar. É uma energia muito boa só chegar nesse campeonato mundial e estar competindo entre os melhores do mundo. Isso é uma experiência inesquecível. O
Olha, nós acompanhamos o Mundial aqui pelos vídeos que eles mandavam, né? Pelas fotos, vídeos, filmagens dele, e ainda falava assim, Lucas, Pedro, não tem nada, um YouTube, alguma coisa para a gente poder olhar na hora, né, ao vivo, porque uma coisa é olhar na hora, outra coisa é olhar depois, né? Mas sempre acompanhando, cada um mandando uns pedacinhos de cá ou de lá e vamos embora acompanhando. Apesar do fuso horário também, né? Tinha isso, né? Mas sempre que dava, eu olhava ali no celular, era uma coisa impressionante, assim, né? Tava dormindo, mas de repente dava aquele clique assim, tá, deixa eu ver como é que o Lucas tá indo. Porque o meu pai sempre nos mantinha informados, assim, mandava no grupo os vídeos deles, né? Então a gente estava querendo sempre estar por dentro. E lógico que a gente sempre conversava com eles também, né? Quando eles iam pro hotel, estavam mais tranquilos, a gente tentava conversar e também tranquilizar eles, né? Dizer que a gente estava aqui, mas o nosso pensamento estava sempre lá com eles. A gente tinha um probleminha que era o fuso, né? Ele estava 11 horas na minha frente. Então, quando ele estava dormindo, eu estava trabalhando. Quando ele foi ali acordava, eu estava indo para dormir. Só que isso não teve. Eu tive aí pelo menos 6, 7 noites aí, full time ligado com ele. Quando ele atirava de manhã, lá para mim era um pouco melhor, porque daí eu conseguia acompanhar ele. Quando ele atirava no turno da tarde, lá que já era madrugada aqui no Brasil, aí era quando eu estava acordando ali que eu acompanhava ele. O meu papel ali era facilitar a vida dele, tirar o peso da competição dele e também distrair ele. Se eu não estivesse conversando com ele, ele estaria focado, ele estaria muito preocupado em detalhezinhos que daqui a pouco pudesse prejudicar ele. E mesmo minha mãe não estando presente comigo, ela fez uma surpresa para mim, que foi em cada objeto que eu tinha na minha mala, ela colocava um bilhete diferente de motivação. Então todo dia eu encontrava um novo bilhete. Foi muito emocionante porque isso me motivava ainda mais. Porque eu sabia que mesmo ela não estando comigo, ela estava aqui no Brasil me apoiando incansavelmente. Sentia isso na energia que ela me transmitia, falando comigo por vídeo ou por ligação todos os dias. Então, tenho muito que agradecer a minha família, porque sem eles eu não chegaria aonde eu cheguei hoje. Durante os 5 dias, foi aparecendo meu nome no overall. Teve um dia que eu estava em 7º lugar overall, não me pergunta como, não sei o que aconteceu. Aí até os obreadores foram pedir para tirar foto comigo, eu tirei foto com os 3 obreadores. E uma história engraçada que teve foi que uma das americanas soltou uma partezinha do óculos dela, ela precisava de uma cola. Aí ela foi perguntando e falando, basicamente, gurias, vocês têm alguma super cola aí no equipamento de vocês? Aí todo mundo se olhou, falou, não tenho cola. E eu pensei, tipo, eu tenho uma cola de cílios, eu entreguei pra ela, tipo, eu tenho uma cola de cílios postiço, serve? E ela me olhou, soltou um Girl Squad, no more questions, que é squad só de mulheres, não vou fazer perguntas, serve. E colou o óculos e seguiu na competição. Isso me marcou um pouco. Durante esse campeonato mundial, todos os dias eu tenho uma história nova para contar. Mas principalmente no primeiro dia de campeonato, na segunda-feira, foi um dia para mim inesquecível. Porque eu cheguei, estava competindo, estava ajudando meu pai e as pessoas de todos os lugares do mundo começaram a chegar em mim e conversar comigo porque me conhecem do Instagram. Eu comecei a fazer um trabalho no ano de 2023, fazendo uma divulgação, explicando meus treinamentos físicos, meus treinamentos a seco, meus treinamentos nas pistas, de como estava sendo minha preparação para o Campeonato Mundial. E esse meu trabalho motivou muitas pessoas a se dedicarem mais ao esporte. Teve uma mulher da Ucrânia que veio falar comigo, que me acompanhava pelo Instagram e que ela mostrou os meus vídeos na academia para o personal dela para fazer igual.
Então isso foi uma situação que me deixou muito contente, porque eu estava motivando as outras pessoas, eu estava fazendo com que elas tivessem um resultado melhor. Então isso me deixou muito contente. Aconteceu no primeiro dia do Campeonato Mundial, então eu comecei o campeonato com uma energia muito boa. E claro que teve situações todos os dias, conversando com novas pessoas, criando novas experiências, então foi inesquecível, inesquecível. A referência que eu tinha antes de ir para o Mundial eram os atletas de ponta, digamos assim. Eu tenho o atual campeão mundial na minha categoria, então eu sempre acompanhei ele pela internet. Então era tanto a inspiração como a referência que eu tinha do meu nível de tiro. Tanto o campeão como diversos outros atletas que a gente acompanha ali através das redes sociais. Então essas pessoas, esses atletas serviram de motivação para mim. Porque afinal de contas eu estaria competindo com atletas que eu sempre admirei, que eu sempre me inspirei. É muito gratificante, muito recompensador você atirar com pessoas que são seus ídolos. Eu costumo tomar DQ longe de casa, né? Foi o segundo DQ em 23 anos de competição. E cheguei lá e tomei um DQ logo na primeira pista. Houve um disparo acidental. Um disparo seguro, mas houve um disparo acidental. O DQ é quando você faz uma manobra com a arma onde saia 90 graus fora, né, ou para uma área de risco onde tem os RO, é o DQ. No meu caso do DQ lá, eu fui levantar a arma. Quando eu levantei assim, ela começou a escapar porque ela pegou aqui na roupa. E eu forcei o dedo e ela deu um disparo. Deu um disparo para um lugar seguro, mas como deu na tela, isso não pode acontecer. Isso é por a segurança dos atletas, dos RO, de quem está participando. Graças a Deus, nunca vi um acidente numa pista. Graças aos RO, que estão sempre de olho e dão os DQ necessários. Ninguém leva um DQ que não foi necessário. Eu acredito que todos os DQ são justos. Isso é importante para o esporte, tanto para nós como nossos filhos que estão lá. Quanto mais segurança, melhor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o esporte do tiro é extremamente seguro, sendo o segundo esporte mais seguro do mundo, devido a nossas regras de segurança serem extremamente rígidas. Eu criei responsabilidade muito cedo, por começar a competir com 13 anos, um esporte que envolve armas, querendo ou não, muita segurança é exigida. O meu comportamento desde então mudou. Eu tive muito mais responsabilidade, tanto na escola, meu foco melhorou bastante em relação aos estudos, que eu comecei a competir e ainda estava estudando. O esporte do tiro, assim como qualquer outro esporte, para você ter um bom desempenho ali, ele vai te cobrar muito foco, muita concentração, muito autocontrole, muita dedicação. E isso são habilidades que a gente aprende no esporte que nós podemos levar para qualquer área da vida, tanto para a parte profissional quanto para a parte pessoal. Eu não estava muito satisfeito de estar competindo e não estar vendo o filho atirar, já que a gente sempre foi companheiro toda a vida inteira, né? Então, assim, digamos que o DQ, para mim, não foi tão sofrido quanto que eu pude acompanhar o Lucas atirando. Isso, para mim, foi muito bom. A alegria do pai estar vendo o filho competindo nas partes ruins da prova, nas partes boas da prova, né? Então, assim, para mim, o DQ, eu acho que a partir do DQ que começou mesmo o meu mundial que eu sonhava estar junto com o filho atirando. Então, nessa parte, fiquei muito feliz por ter acompanhado meu filho em todas as pistas dele. Mas DQ faz parte, sempre alguém vai ter um. Não se preocupe que o seu vai chegar. O nível técnico da competição da Tailândia foi muito bom. Mas, para nossa grata surpresa,
não foi mais difícil do que as provas que nós estávamos acostumados a fazer aqui no Brasil. Principalmente a Luísa muito bem lembrou, né, nas provas que a gente faz lá no Dionísio, onde o Felipe é um desenhista fantástico, fazendo dificuldades, nível técnico alto. Então, para nós, pelo menos na minha singela opinião, foi tranquilo os desafios que nós encontramos na Tailândia devido à preparação, às pistas que nós encontramos aqui no nosso campeonato brasileiro. Para mim, a maior diferença foram os alvos móveis com clay, porque aqui no Brasil nós não estamos acostumados com esse tipo de tiro. Então, foi isso que eu notei de diferente, que eu tive uma certa dificuldade que ao longo da competição, porque eram praticamente todas as pistas, eu fui me adaptando. Durante o campeonato não tivemos grandes problemas, somente com a alimentação, que foi um pouco difícil, acredito que para todos do campeonato. É uma alimentação bastante distinta aqui do Brasil. Deixam para provar as coisas exóticas, as coisas que vocês não conhecem no dia de vir embora, não vão comer antes e passar mal, né? Porque teve gente que passou mal e eu disse, não come nada, né? Mas aí depende deles, né? Eu sofri um pouquinho porque era só frutos do mar, basicamente, e eu não gosto. Mas tinha outras coisas, massa, enfim, tinha um pouquinho de massa na minha pimenta lá, porque era tudo extremamente apimentado. Eu gosto, mas o resto do pessoal sofreu um pouco. Um problema grande que a gente teve lá foram em relação aos temperos, porque quase tudo que você pedia vinha muito apimentado, e a gente aqui no Brasil não tem tanto essa cultura de comer comidas apimentadas, assim. Tiveram algumas outras pessoas, amigos nossos lá, que tiveram problema com alimentação e alguns precisaram ir para o hospital e tudo, mas até agradecer à CBTP que todo mundo que precisou de ajuda hospitalar lá, a CBTP estava daqui do Brasil ligando e resolvendo o que podia ser feito. Em relação ao clima lá na Tailândia, foi uma vantagem, digamos assim, uma vantagem que nós brasileiros tivemos, por ser um país tropical também. Então, o clima foi bem parecido com o que a gente já estava acostumado em treinamentos e competições aqui no Brasil. A gente pôde observar lá que tinha alguns europeus que não se adaptaram muito bem, que sofreram um pouco mais com essa mudança brusca, porque eles saíram do inverno e foram para um calor de 30 graus. Então, o corpo sente essa diferença. Nessa mudança de clima, atacou a minha sinusite. Eu atirei os 3 primeiros dias totalmente trancada com sinusite. E isso, em algum momento, chegou pro presidente da confederação, o Ascar. E era madrugada no Brasil, ele me ligou. O que está acontecendo? Precisa de alguma coisa? O que tu precisa? Eu vou entrar em contato com o fulano de tal aqui no Brasil, ele vai te passar o que tu precisa tomar. E ele estava preocupadíssimo, ele estava sempre presente. Assim que ele soube do caso, ele já entrou em contato, querendo resolver na hora, para eu estar bem para poder competir. Hoje estamos aqui no último dia de tiro, né? E nós começamos aqui na área 4, né? Na pista 23, né? E é uma pista de munição birdshot, tá? Olha lá os plates. O atleta sai aqui ajoelhado, onde ele vai ter que atirar naqueles 2 alvinhos lá, ó. Depois vai subir naquela plataforma lá, tá? Isso aí, último dia, vamos pra cima, Brasil! Em relação à expectativa do Mundial, eu tentei não focar na colocação. Por exemplo, quero ficar entre os 5 melhores, ou sei lá, entre os 3 melhores. Não, eu fui com o pensamento de dar o meu melhor, de fazer a melhor prova da minha vida. Eu saí satisfeito, porque eu não tinha nenhum parâmetro antes de um campeonato mundial, de qual seria o nível do tiro. Claro, o sonho
sempre esteve lá. Eu tinha, sim, a intenção de trazer medalha, eu não sabia qual seria, primeiro, segundo, terceiro, o que importava era trazer e eu consegui trazer o segundo lugar para o Brasil. Claro, queria ter feito o meu hino tocar, mas será no próximo. Meu sonho sempre foi chegar ao pódio de um campeonato mundial, independente se fosse primeiro, segundo ou terceiro colocado. Mas o melhor de tudo é que eu fui para esse campeonato mundial buscando o melhor resultado pessoal, independente do resultado que eu tivesse. Eu queria fazer um campeonato da minha forma, um campeonato do meu jeito, deslizando sobre as pistas, sendo uma prova livre, uma prova leve. Essa era a minha meta do campeonato mundial, ganhar de mim mesmo, independente do resultado que fosse. Estamos terminando aqui o... Obrigado. Gift for you. Oh, thank you very much. Pessoal, estamos terminando aqui o campeonato mundial, nossa última pista. Já saiu o resultado. Para mim, o resultado que eu não imaginaria que iria conseguir. Conquistei muito. You can cry. You are the champ. Hope we're gonna shoot together on the next one shoot. I'm supposed to quit, but I will stay for it. Thank you. Espera aí que agora não tá chorando. Não consigo. Tô numa live aqui, ó. Tô numa live. Pessoal, anunciar pra vocês. Conquistei. Primeiro colocado no campeonato mundial. Sorry, bota tudo pra fora essa câmera. Tô numa live agora que eu vi no... Show, parabéns. É o título mais merecido que eu já vi em todos os campeonatos. Esse cara merece. Então é o... Agora o campeão mundial. Caraca, velho, 3,5% desse cara. Mano do céu. Eu fui lá ver pra terceira. Caraca, velho. 3,5%. Já tirou a foto, os dois? Race is clear. Good time. 4-3-8 wide. We finished it. Acabou! Finish, finito, acabou. Nem acredito que eu tô aqui, então qualquer resultado para mim já ia ser maravilhoso. Obrigado por tudo, obrigado Ascar, obrigado equipe, foi do caralho. Cara, o Mundial é uma sensação única, viu? É uma prova que realmente a gente encontra os melhores atiradores e dentro desses melhores atiradores, vários do Brasil. Cara, é gratificante fazer parte desse time. E obrigado a todos vocês pela torcida, pelas orações. Valeu mesmo. Se pudesse, a gente fazia tudo de novo. Isso aqui é sensacional. Eu acompanhando o resultado ali, eu sabia que tipo, ele tinha uma vantagem já, na quinta pista dele, ele já tinha uma vantagem grande com o cara que estaria em primeiro lugar, né? Mas a gente não queria transmitir isso pra ele. Então, não que eu tenha me isolado dele, mas a gente deixou ele ali focar naquela última pista, porque a gente sabia que se ele estivesse dentro, era tranquilão. Na última pista, alguém veio e me disse, já está definido. Aí eu disse... Porque eu até aquele momento não tinha falado nada para ele sobre corre mais, corre menos, não. Eu disse, atira o teu tiro.
Aí na última pista eu digo, agora eu vou dizer. Digo, filho, agora a tua última pista pode ser a decisão do campeonato. Eu imaginei que ele já saberia o resultado, porque nós temos uma tela no galpão dizendo, atualizado em tempo real, os colocados. Então, quando ele me falou isso, eu disse para ele assim, tá bom, eu não quero saber o resultado. Essa foi a resposta dele. Então, vai lá e mostra que tu sabe. E ele entrou na pista e... Entrei focado na última pista, já estava um pouco cansado, por causa da semana muito cansativa. Mas finalizei a pista, infelizmente tive um miss na minha última pista do Campeonato Mundial. Mas tu sabe que o ponto psicológico parece que, eu não sei se foi causalidade, não, mas ele atirou muito bem a última pista, mas ele deixou um miss, um alvo em pé, né? Então a gente fica pensando, pô, se eu tivesse falado algumas coisas em outras pistas, será que eu ia preocupar ele? Mas não, a gente estava... o único ponto que eu não conhecia dele, que eu não estava bem certo, era o psicológico, mas ele estava pronto. Quando o César me ligou, é difícil. Quando o César falou, ele só disse, ele é campeão. E ele havia nos chamado em família. Só que nenhum de nós conseguimos falar. Porque foi uma emoção muito grande que não dá para se explicar. Pelo fato dele merecer, primeiramente, e a gente torceu muito por ele, e a gente estava muito, muito, muito feliz, então foi uma coisa linda, linda. A mensagem que ele mandou, eu lembro de eu estava sentado numa parte na rua de casa, e ele mandou assim, cara, Diogo, eu queria te dar um abraço agora, mas a gente está muito distante. Tu é um segundo pai para mim. Marcelo, ali eu vi, tipo... Eu não tinha caído a ficha da responsabilidade que eu tinha daqueles períodos que eu estava conversando com ele. Mas ali eu acho que foi ele ter ganho o Mundial e ter se posicionado nesse estilo. Para mim seria é muito melhor ele nessa posição do que qualquer outro. Aquele foi o meu Mundial particular. Aquele ali foi o meu título, acho que foi um dos melhores títulos, foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Hoje vou fazer 40 anos, eu tenho 3 filhos, eu assisti o nascimento dos 3 filhos. E esse seria o 4º filho, assim, o moleque ganhar o Mundial. Aquele ali foi, cara, foi equiparar aí o nascimento de um filho. Ele é foda. Esse é um legado que nós deixamos, que nós iniciamos a busca em 2010, no primeiro Pan-Americano, na primeira prova internacional. Tá aqui, ó. Aí. Essas são as nossas crias. Orgulho demais. Tá. Brasil! Orgulho demais. Qual a sensação de subir no pódio? Eu consigo descrever com uma palavra: inefável. É indescritível, é uma alegria e ao mesmo tempo uma descrença que ele te engolia, aquele pódio. Era tão grande que tu chegava lá em cima e olhava para as pessoas embaixo e ficava, caramba, eu tô aqui, eu consegui. A sensação de subir no pódio com um filho, né? Eu já tive a oportunidade de participar com meu filho de outras competições, né, militares, e agora com a Luísa. Marcelo, se uma proposta fosse feita hoje para mim, tu trocaria todas as medalhas que tu tem, não são poucas, né, por essa única medalha que tu recebeste lá no pódio com a tua filha? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a resposta seria assim. Participar com o filho, essa grandeza,
poder estar lá e a nossa bandeira estar atrás de nós, do nosso país, né? E representar ele, mesmo com todas as dificuldades, isso não tem preço. Então, que o nosso esporte seja tratado como ele é, um esporte. O importante é estar com o filho participando, aí tu ter um título, o filho ter o seu título no campeão mundial de tiro, uma paixão nossa, é gratificante demais. A organização aqui, depois que eu tive essa mega notícia, foi bem tumultuada, porque eu estava tão nervosa, eu estava feliz, eu estava assim explodindo. Então eu tentei fazer o máximo que eu consegui de organização com as pessoas que estavam me apoiando, que estavam curtindo comigo também. Então eu mandei uma carta para o Corpo de Bombeiros solicitando um desfile dele aqui em Novo Hamburgo como um reconhecimento da cidade. Eles aceitaram, então isso deu super certo, eles fizeram um passeio muito bonito pela cidade. Nós fizemos o passeio, né? Nós paramos em 2 lugares aqui no centro de Novo Hamburgo e pudemos caminhar no meio da rua, gritar e comemorar com o Lucas. A gente colocou bandeiras, faixas pela cidade aqui na frente da loja. Os outros amigos colocaram lá na entrada de Novo Hamburgo também para comemorar esse maravilhoso resultado que o Lucas conseguiu. Nós tivemos o Campeonato Mundial de Shotgun, de PSC Shotgun na Tailândia agora em 2023, no mês passado. Eles acabaram de chegar no Brasil e o Brasil foi simplesmente destaque internacional lá. Então nós temos um campeão mundial júnior, um campeão mundial overall e uma vice-campeã mundial damas. Primeiro brasileiro campeão mundial overall. É o primeiro brasileiro que ganhou no geral, tá? Ganhou de todo mundo e na categoria mais rápida, na categoria Fórmula 1 da Shotgun, né? No meio de tanta dificuldade que o tiro enfrenta no Brasil, nós conquistamos na Tailândia, a nossa equipe de tiro, a equipe brasileira, medalhas que nunca tinham sido conquistadas. Foi uma competição extremamente acirrada, com atletas do mundo inteiro, mais de 600 atletas. O tiro nos levou a Brasília. Foi muito importante para mostrar onde o Brasil se coloca frente aos outros países do mundo. Hoje, dentre 160 países, nós somos o primeiro colocado na IPSC. Isso para a gente é motivo de muito orgulho que a gente tem. E conseguir compartilhar isso com os governantes é muito importante. Nós estamos elevando o nome do esporte e elevando o tiro. Então isso para a gente é o mais importante de tudo isso. Era para levar e eles saberem que a gente está lá e que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de ajuda. É um outro esporte como qualquer outro. Tivemos 2 reuniões altamente positivas, uma com a secretária do Esporte de Alto Desempenho e na sequência nós vemos aqui no ministro Fufuca, ministro do Esporte, que realmente acho que selou essas reuniões, né? Essa maratona de reuniões aqui que nós tivemos aqui em Brasília na data de hoje. E a gente sai daqui com um pedido para que a gente
o mais rápido possível, a gente fique credenciado junto ao Ministério do Esporte, e isso foi realmente de pronto atendimento prometido. Então, nós estamos saindo aqui com algumas demandas também que nós deixamos aqui junto ao Ministério do Esporte, alguns detalhes, né, que hoje nos atrapalham, de certa forma, para as disputas dos campeonatos, e que realmente estamos aqui com respostas positivas. Então, agradecer aí a essa delegação incrível, que só nos dá alegria, continuará dando alegria para o nosso esporte. Eu costumo dizer que um acidente é uma conjunção de erro e o sucesso é uma conjunção de acertos. Nomear aqui é preciso. Em primeiro lugar, o Huáscar é um presidente que está fazendo um trabalho excepcional, não só nas armas longas, qualquer modalidade da IPSC o Huáscar está defendendo, está promovendo, e isso o Huáscar fica aqui um abraço apertado desses 40 atletas, e ímpar, a tua gestão é ímpar e sinta-se abraçado por todos eles. Você nos propiciou aí, através do CBTP, algumas ações que nos possibilitou chegar onde nós chegamos. Então, o treinamento em Juiz de Fora, 33 mil cartuchos, a presença do Rafael Tonê como fisiologista do esporte, que ajudou todo mundo um pouquinho e está ajudando até hoje. Carol Lemos, nutricionista. Tivemos a figura da psicóloga durante a competição, através de uma live que nós fizemos lá da Tailândia. Ela pôde aí trazer um pouco de conforto para todos os atletas. Então, todas essas pequenas atitudes, as pequenas ações, foi, na minha opinião, o que propiciou a trazer um conforto maior a todos os atletas e o que trouxe aí esse resultado fenomenal para o nosso esporte. Bom, 2023 foi um ano de bastante desafio. Iniciamos o ano com muita preocupação em relação ao destino do esporte, mas houve um empenho, houve um grande trabalho realizado pela entidade e com muita ajuda, com muito comprometimento dos nossos patrocinadores, onde um ano tão difícil, não sabíamos como seria o comportamento deles. No entanto, fizeram uma aposta, porque nós tínhamos um campeonato mundial extremamente importante para ser disputado na Tailândia. É um campeonato onde os atletas estavam aguardando há muito tempo. Nós tivemos um período de pandemia onde os campeonatos foram suspensos e esses últimos 2 anos os campeonatos voltaram com força total. Nesse campeonato de shotgun na Tailândia, nós tivemos um investimento de mais de 700 mil reais provenientes desses patrocinadores, que realmente fez a diferença, né? Nós tivemos aí, pudemos dar um pouco de conforto e segurança para esses atletas. Tivemos 8 equipes entre as top 10, tivemos 11 atletas entre os top 10 e pela primeira vez na história do tiro prático no Brasil, tivemos um campeão mundial overall, uma vice-campeã damas e um campeão mundial júnior. Então, são resultados que realmente fizeram o nosso país sentir que valeu a pena esse esforço no esporte. Foi um resultado que fez os nossos patrocinadores sentirem confortáveis e realizados com o apoio que nos foi dado. E gostaria, aproveitando a oportunidade, queria fazer um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, aos colaboradores voluntários, um agradecimento a todos os nossos funcionários, colaboradores da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Queria agradecer ao diretor de armas longas, Lamartine, a todos os profissionais que deram um apoio imenso à nossa delegação. Agradecer aos familiares que deram a condição desses atletas poderem estar disputando esse campeonato. E um agradecimento especial a vocês, atletas que foram lá
acreditaram no trabalho, acreditaram em vocês e conseguiram realizar o sonho de todos nós. Voltar com os melhores resultados que uma delegação brasileira pôde voltar e com um humor inédito. E podem ter certeza de uma coisa, o nosso trabalho não vai parar por aí, os nossos investimentos não vão parar por aí e os próximos mundiais, com certeza, teremos muito mais apoio e muito mais condições de estar podendo buscar os lugares mais altos do pódio e trazer mais ouro para o nosso Brasil.